Então, pessoal, estamos aqui para fazer a nossa revisão da nossa aula de reações sobre álcools, né? A gente viu bastante exemplos de algumas formas de se obter o álcool e algumas reações que os álcools sofrem, né? E os seus produtos que são formados durante essas reações. Então, vamos lá para a gente fazer essa nossa revisão da aula 26. Estamos na primeira parte das reações envolvendo funções oxigenadas. Algumas reações que os álcools sofrem, nós vimos aqui a oxidação. Então, nós vimos lá que quando os álcools reagem com o oxigênio, eles têm tendências a formar produtos específicos. E aí nós temos os álcools primários, aonde eles formam, quando ele tem uma oxidação parcial, eles formam aldeídos. Quando eles têm oxidação total, eles formam os ácidos carboxílicos. Lembrando que você pode fazer oxidação total em etapas. Na primeira etapa, você teria o aldeído, que iria sofrer uma nova oxidação, e aí depois você teria na segunda etapa a formação dos ácidos carboxílicos. Isso somente em álcools primários, onde a nossa hidroxila está ligada a um carbono primário. Já os álcools secundários, eles sempre vão formar como produto cetona. Mas por que, professora, cetona? Porque quando a gente tiver a reação, por exemplo, vamos colocar um álcool com 4 átomos de carbono. Vamos pegar aqui. Olha só. E a hidroxila aqui, ó, no segundo carbono. Quando ele sofrer oxidação, quando ele interagir com o oxigênio, o que vai acontecer? Nós vamos ter o ataque do oxigênio no hidrogênio aqui do carbono, né? E aí esse carbono vai ter uma deficiência de elétrons, que vai fazer com que ele necessite formar uma ligação dupla aqui com o oxigênio, fazendo com que esse outro hidrogênio também saia e se ligue ao oxigênio. Então, nessa ligação dupla, nós temos a formação de uma cetona, que é a dupla ligação do carbono em uma carbonila. Isso não ocorre nos álcools primários. Já os álcools terciários, eles não sofrem reação de oxidação, uma vez que esses álcools, eles não têm hidrogênio disponível ligado ao átomo de carbono para interagir com o oxigênio. Por isso, eles não sofrem reação de oxidação. Outro tipo de reação que nós vimos é a desidratação. A desidratação, ela vai ocorrer através da eliminação de água de um álcool. E ela pode produzir um alceno, quando a gente tiver uma desidratação intramolecular, ou ela pode produzir um éter, quando a gente tiver uma desidratação intermolecular, entre duas moléculas de álcool. Aí nós teremos que os álcools terciários, eles vão ter uma desidratação rápida, uma reação que vai ocorrer com maior facilidade. E os primários terão uma desidratação mais lenta. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho 1 mol de álcool sofrendo desidratação, o meu produto final é um alceno, porque essa desidratação vai ocorrer dentro da molécula de um único álcool. Quando eu tenho 2 mols de álcool, significa que eu tenho 2 moléculas de álcool, e aí nós vamos ter uma desidratação intermolecular entre essas 2 moléculas de álcool, fazendo com que a gente tenha a formação de um éter, porque quando esse álcool perder água, esses 2 álcools perderem água, eles vão formar uma única molécula ligadas através do átomo de oxigênio, que caracteriza um éter. Fora que durante a nossa aula, né, pessoal, nós falamos da fermentação, que é uma das maneiras de se obter o álcool também. Aqui a gente viu na revisão as reações que são sofridas pelos álcools
mas na aula a gente também falou de algumas reações que são usadas para obter os álcools. E é isso aí. Agora você vai lá fazer a sua atividade que eu vou esperar aqui para a nossa correção. E aí, estava muito difícil? Eu particularmente achei interessante as questões. Tem algumas que fazem você pensar um pouco mais e outras na qual é necessário você ter um domínio de como ocorrem as reações para poder dizer qual é o produto formado. Para a gente tirar essas dúvidas, nós vamos agora fazer a nossa correção dessa atividade através do nosso Tirando Dúvidas. Então, vamos lá. Na questão de número 1, olha o que o enunciado está falando para a gente. Ele está pedindo assim, ó, indique a cetona que é obtida a partir da reação de oxidação do 3-metil-butan-2-ol. E aí ele dá a fórmula molecular da cetona que vai ser obtida aqui. Detalhe, quando a gente fala de oxidação, nós estamos falando de um álcool que vai interagir com o oxigênio. Aí você lembra lá, faz aquele esforço, dá aquela espremidinha na cabeça lá para lembrar. Álcools primários, quando sofrem oxidação, formam aldeídos e ácido carboxílicos. Álcool secundário, quando sofre oxidação, formam cetonas. Então, o que você tem que ter em mente? Primeiro, monte a sua estrutura, a estrutura do teu álcool, que é o 3-metil-butan-2-ol. O que você vai fazer? Ó, but é de 4 carbonos, então você vai colocar 4 carbonos aí na estrutura do teu álcool. O que mais que ele fala? Que no carbono 2 nós temos a hidroxila. Pode ser para cima, para baixo, não tem problema. A hidroxila está aqui. O que mais? Que no carbono 3, ó, nós temos o metil. Vou colocar para baixo, CH3. O AN está dizendo que são todas as ligações do tipo simples. Aí você vai completar as ligações, ó. Simples, simples. Esse carbono da ponta, 3 hidrogênio. Esse que está ligado ao metil, ó. Ao metil, ele já tem 3 ligações. Então, para ele, ó, um único hidrogênio. O que está ligado à hidroxila também já tem 3 ligações, então para ele também um único hidrogênio. E o último não, né? O primeiro aqui, ele tem 3 hidrogênios. Ó, numerando ficou 1, 2, 3, 4. Certinho de acordo com a nomenclatura. Hidroxila no carbono 2, metil no carbono 3. O que vai acontecer aqui? Ele vai ser oxidado, ele vai interagir com o oxigênio e vai formar uma cetona. Por quê? Porque esse hidrogênio aqui do carbono, ele vai ligar-se ao oxigênio. Assim como o hidrogênio aqui, ó, da hidroxila também vai interagir com o oxigênio. E aí a gente vai ter H3C, C dupla O, CH, CH3 e CH3. Como é que fica o nome desse composto? 1, 2, 3, 4. Ele vai ficar 3-metil. Observe que o metil não trocou de posição, não aconteceu nada com ele. O que mais? Butan. Olha só. Aonde está a ligação dupla, a carbonila? Está no carbono 2. Então, butan 2. E aí, a terminação ona, que está identificando que é uma cetona, fazendo com que a alternativa correta para a gente seja a letra B, aonde a gente tem certinho aqui a nomenclatura de acordo com o composto que foi obtido pela oxidação desse álcool. Mas se você for olhar, ó, a letra A trocou o metil de posição, a letra C também e a letra E também. Então, elas já estariam erradas logo de cara. Ficaria qual opção que talvez tivesse chance de estar certa? Seria a letra D. Mas se a gente for olhar, ele colocou aqui, ó,
a dupla ligação no carbono 1. Não tem cetona com dupla ligação no primeiro carbono da cadeia. A ligação sempre tem que ocorrer entre 2 átomos de carbono, então a letra D também estaria errada, ficando somente a letra B como alternativa correta. Então aqui a gente tem a reação de oxidação de um álcool secundário, que possui hidroxila ligada a um carbono secundário, né, que está ligado a 2 outros átomos de carbono. E aí o nosso produto final sempre será uma cetona. Aqui nós temos a reação em etapas, ó. O oxigênio veio, ligou-se aqui ao hidrogênio do nosso carbono. E aí o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui também vai romper, e aí nós temos a formação da cetona e a liberação de uma molécula de água, tá? Sempre que a gente tiver um álcool secundário reagindo com o oxigênio, nós teremos a formação de uma cetona. Letra B. Por oxidação, uma substância orgânica X formou uma cetona de mesmo número de carbonos, né? Mesmo número de carbono de X. A substância que foi oxidada é aí vem, é um éter? Não, né, gente? A gente nem está falando ainda sobre essas reações de éter nem éster. É um álcool terciário? Aí você tem que lembrar, álcool terciário não sofre reação de oxidação. Álcool primário e secundário sofrem. Mas que tipo de reação eles vão sofrer? No álcool primário, nós temos a oxidação, porém ele forma aldeídos e a oxidação total forma ácido carboxílico. Nos álcools secundários, como a gente acabou de ver na questão número 1, ele forma sempre cetona. Então, a nossa alternativa correta aqui nesse caso é a alternativa da letra E, que é um álcool secundário que vai estar formando uma cetona. Então, aqui a gente tem a representação, ó, o propan 2-ol, que é um álcool secundário. Observe que a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligações com outro átomo de carbono. Quando sofre a oxidação, o carbono perde os seus hidrogênios, assim como o átomo de oxigênio. E aí a gente tem a formação da propanona, nesse caso, mais a liberação de água, né? H2O. Então, aqui não dá mais para errar, né? Sempre que nós tivermos álcool secundário sendo oxigenado, né, sofrendo oxidação, nós teremos a formação de cetona. Quando for álcool primário, nós teremos a formação aldeído se for uma oxidação parcial e ácido carboxílico se for uma oxidação total. E a nossa terceira questão, o Se Liga no Enem, traz o seguinte enunciado. O álcool etílico pode ser encontrado tanto em bebidas alcoólicas quanto em produtos de uso doméstico. E tem a seguinte estrutura química. Faltou aqui a estrutura química, eu vou botar aqui para vocês, ó. H3C, CH2OH. Esse aqui é o álcool etílico, conhecido como etanol. A diferença entre esses produtos comerciais está na concentração do etanol. Enquanto uma latinha de cerveja possui cerca de 6% do álcool, 1 litro de produto cosmético possui cerca de 96%, ou seja, uma concentração muito maior. Caso a energia acumulada pelo consumo exagerado de algumas bebidas alcoólicas não seja gasta, pode resultar então na famosa barriga de cerveja. O álcool ele altera o funcionamento normal do metabolismo. Em relação aos álcools, é correto afirmar que, e aí vem as nossas alternativas. Letra A, o etanol é menos ácido do que o propano? Acho que não, mas vamos lá. Letra B, uma reação do 2-propanol no meio ácido e com aquecimento pode levar a uma reação de eliminação, ou seja, uma reação de desidratação. Ele está falando do meio
ácido, né? Aqui, letra C, a oxidação do etanol na presença de ar atmosférico e sob a ação de catalisador produz propanona e água. Ó, o etanol é um álcool primário. Álcool primário, ele vai produzir aldeído e ácido carboxílico, né? A gente acabou de ver. Então, a letra C, ela tá errada. Não marque ela. Na letra D fala, o 2-propanol tem ponto de ebulição menor do que o etanol? E a letra E, o éter etílico não pode ser obtido a partir do etanol. Olha só essa situação. Aqui, pessoal, o éter etílico, se a gente fizer uma reação de desidratação de 2 moléculas de etanol, nós conseguimos obter o éter etílico, tá? Então, a letra E ela está errada. Na letra D, que ele está falando do ponto de ebulição do etanol ser menor que o do propanol, também está equivocada. Ficamos com a alternativa possível aqui, a letra B. Uma reação do 2-propanol em meio ácido com aquecimento pode levar a uma reação de eliminação. Ele vai ter no meio ácido, gente, a disponibilidade de H+, lembrem lá. E o álcool, ele apresenta quem como função? A hidroxila. Sobre o aquecimento, nós vamos ter a eliminação de água, porque a hidroxila ela tem a tendência de interagir com o hidrogênio lá disponível do meio ácido. Então, nós temos a letra B, que é sim a alternativa correta, onde nós vamos ter uma desidratação intramolecular, onde um álcool, na presença de meio ácido sob a temperatura de 170 graus Celsius, ele vai perder água pela interação aqui que vai ocorrer entre o hidrogênio e a hidroxila. Como essas ligações aqui serão rompidas, vai surgir a necessidade de ter uma compensação entre os átomos de carbono. E aí eles vão formar entre si uma ligação do tipo dupla. Então, na eliminação de água de uma molécula de álcool, nós teremos como produto final um alceno mais água, tá? Então, aqui a nossa letra B está correta devido a essa situação de que sim, é possível sofrer desidratação, que é a eliminação de água do nosso álcool. Tranquilo? Então, essa foi a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado as dúvidas de vocês que possam ter surgido. Porém, se ficou alguma dúvida ainda, não tem problema. Você pode estar entrando em contato com o seu professor presencial, que ele vai estar passando para a gente aqui o seu anseio, e aí a gente manda um retorninho para que a gente possa tirar o máximo possível dessas dúvidas, tá bom, pessoal? Então, a gente encerra a nossa aula aqui e fica ligado que a gente tem mais aula pela frente.